Olá! Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os números do 1 ao 10. A relação entre numerologia e tarô, mas os números em si, que simbolizam a mesma coisa para as duas ferramentas, seja tarô, seja numerologia. Muito bem. Antes de eu continuar com esse vídeo de hoje, que eu quero falar do 11 ao 22, e completa assim os arcanos maiores do tarô, eu gostaria de deixar uma observação. Não existe ninguém que seja o senhor absoluto dessa informação. Digamos assim, aquele que sabe tudo e que ninguém mais sabe nada. Não. São interpretações que cada um de nós faz baseado nesses princípios que foram conceituados há muito tempo atrás. E que por uma questão de lógica, nós hoje interpretamos apoiados nessa mística ou nesse simbolismo, né? Do que representa 1, do que representa 2, do que representa 3 e assim por diante. Né? Então, isso varia de pessoa para pessoa, a sua compreensão sobre isso. Embora exista essa conceituação universal, mas cada um vai poder interpretar isso do seu jeito, vai poder dar um valor para cada carta, a sua significação dentro de um trabalho, muito pessoal. E isso é perfeitamente natural. Por quê? Porque nós não somos iguais e pensamos diferente. Por mais próximas que possam ser as interpretações, temos as nossas particularidades. E eu não sou diferente, eu tenho as minhas. Ok? Pelo que eu posso observar, quem viu o vídeo anterior até agora gostou muito, porque eu recebi uma quantidade enorme de elogios, agradecimentos. Foi para mim um grande reconhecimento, eu agradeço muito. Isso me incentiva a continuar no meu propósito de levar informação de qualidade para quem tem interesse nesses assuntos. Muito bem. Então, continuando, nós hoje vamos falar do número 11 ao número 22. O que é o número 11? O número 11, representado por esta carta, a força, tá? Mostra uma mulher tentando controlar, tentando administrar, tentando segurar, abrir ou fechar a boca de uma fera, de um leão no caso. Muito bem. Por quê? Essa carta, simbolicamente, número 11, representa 1 mais 1. 1 mais 1 significa o mago 2 vezes. Quem é o mago? O mago é aquele que principiou a jornada, aquele que começou essa caminhada, certo? Bom, quando ele começou, ele não sabia nada. Se ele não sabia nada, ele teve que aprender muita coisa. Se pensarmos um pouco, quando ele chegou ao 11, ele é 1 de novo. É o mago novamente. Porém, carregado com toda aquela experiência que ele teve a oportunidade de aprender nessa caminhada. Então, o 1 é o momento em que nós temos condições de compreender que existe um lado nosso muito maior do que essa condição humana, o nosso eu superior, o nosso espírito. E é o momento de nós nos conectarmos com esse lado. Mas a mulher está segurando a boca de um leão, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver exatamente com a busca do domínio da nossa animalidade, do nosso ser primitivo, das nossas emoções descontroladas. Ok? Então, esse animal é o nosso ser primitivo, que essa mulher, esse ser
magnânimo e magnífico que é a mulher, né? Que é o poder, é a força maior que existe, embora o homem pense que é ele, jamais a força maior, o poder maior é da mulher. O dia que vocês entenderem isso, vocês serão donas do mundo. Então, essa força que existe dentro de nós, homens também, aquele que aqui disser que não existe a força feminina dentro de si, não entendeu nada ainda. Ela busca exatamente comandar esse instinto bruto e entender a relação íntima que sempre existiu entre esse ser humano e o eu espiritual. Porque sem o eu espiritual nós jamais estaríamos aqui agora. Matéria não produz matéria. Ok? Então, o 11 representa exatamente essa busca, esse desejo e esse propósito de nos conectarmos com a nossa essência. A carta 11, então, mostra a pessoa que está em busca de se encontrar consigo mesma. Ok? Bom, seguimos para a carta 12. Carta 12 é muito interessante, a carta 12. O enforcado. Mas esse nome não faz sentido. Por quê? Porque ninguém se enforca pelo pé. Certo? Ninguém se enforca pelo pé. Quando você se enforca pelo pé, você está se enganando, você está se iludindo, você está fazendo de conta, você está querendo chamar atenção. Ok? E aqui, essa carta representa a incapacidade que a pessoa está nesse momento de realizar qualquer coisa. Ou seja, ela está se sentindo de cabeça para baixo, ela está se sentindo virada no avesso, ela está se sentindo incapacitada. Por isso, essa carta aqui tem um pendurado pelo pé e não um enforcado. Ok? Porque ninguém se enforca pelo pé. Bom, partindo daí, temos a carta horrorosa. Carta 13. 13, a carta da morte. Mas essa carta representa morte física? Não. Não. Essa carta representa uma morte simbólica. Essa morte simbólica, ela tem a ver com a nossa renovação. É um momento de renovação. Ela pode simbolizar uma morte física num jogo. Ela pode. Porém, eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca disse a alguém que havia uma condição de morte, ou da pessoa, ou de algum parente, dependendo de todas as cartas que estão no contexto do jogo. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Primeiro, porque é uma projeção, é uma possibilidade de que possa representar morte real. E se isso, porventura, vier a acontecer, nós não temos o direito de antecipar isso de forma nenhuma. Nós podemos sugerir que a pessoa diz, olha, tem uma pessoa, dependendo, logicamente, de todo o contexto do jogo, né? Todas as cartas que estão envolvidas. Mas fazer uma sugestão, olha, você faz tempo que não visita essa pessoa, faz uma visita, vai lá ver como é que essa pessoa tá e tal. Mas por quê? Por quê? Porque é bom, né, você de vez em quando encontrar as pessoas, fazer uma visita. Se ela quiser entender, ela entenda, mas você não vai dizer, ó, isso vai acontecer, vai ver essa pessoa porque ela vai morrer. Nós nunca dizemos isso, mesmo que intuitivamente, mesmo que mediunicamente a gente esteja sabendo que alguma coisa, nós jamais diríamos, jamais, ok? Porque isso é um absurdo. Então, essa carta representa uma renovação, ela representa um renascimento, ela representa uma mudança, tá? De velhos para novos. Aquilo que já ultrapassou, que precisa ser renovado. Então não é uma morte física, né? Ela representa principalmente uma mudança,
uma transformação. A morte do velho para que possa um novo então surgir e iniciar uma nova caminhada. Então, isso é o simbolismo dessa carta. Morte, 13. Em seguida, nós temos a carta 14. Bom, essa carta está mostrando um anjo, né? Um anjo com duas ânforas, fazendo uma espécie de mistura ali, né? Bom, essa carta ela tem a representação de harmonizar. Harmonizar. Essa carta teria a ver com o Hierofante 1 mais 4, 5. A carta do Hierofante. Alguns chamam de... tadinho desse baralho, tá tão velhinho já. Essa carta 5, alguns chamam de o Papa. Mas não tem nada a ver com o Papa, porque não tem nada a ver com religião, a carta 5. Então, é o Hierofante. O que seria um sacerdote, um buscador, né, da espiritualidade. Claro, porque essa carta aqui, a número 14, a temperança, ela é um estágio já bastante desenvolvido daquele Hierofante. Ou seja, de tanta vivência, de tanto aprendizado, de tanta transformação, ele hoje consegue harmonizar as condições, ele consegue acalmar os ânimos, ele consegue medir consequências. Então essa carta da temperança, ela tempera, ela organiza, ela harmoniza, faz com que aquela situação possa se tornar um pouco mais fácil de ser vivida, de ser experienciada. Ok? Então, esse é o simbolismo dessa carta, temperança. Algo que pode ser mais bem organizado, mais bem harmonizado. Depois, mais uma outra carta tenebrosa. O diabo. Diabo existe só na cabeça de quem quer, certo? Por quê? Porque diabo foi criado pela Igreja Católica. A Igreja Católica criou o diabo. A Igreja Católica criou o demônio. Demônio, o diabo não existe, nunca existiu. Isso é uma alegoria que a Igreja Católica vem fazendo há muito tempo para intimidar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham medos, certo? Mas isso não tem nada a ver, porque diabo não existe, demônio não existe. Nunca existiu e não existe. Mas essa carta mostra, simbolicamente, os nossos vícios, os nossos medos, as nossas manias, as nossas tendências muito voluptuosas, digamos assim, certo? Não são pecaminosas também, porque essa palavra também não faz sentido, porque pecado não existe. Pecado vem da palavra peccare, em latim, e essa palavra significa errar o alvo. Pecado não significa pecado. Peccare significa errar o alvo. Ou seja, se você está pecando, é porque você está procurando acertar. E você não acerta porque ainda não tem a experiência suficiente e precisa aprender mais para poder acertar o alvo. Portanto, pecar não existe como essa conotação de cometer erros religiosos, pecaminosos, coisa do tipo. Isso é coisa da igreja. Mais uma coisa da igreja, certo? Peccare significa errar o alvo. Portanto, a carta 15, ela mostra como é que nós... Veja, tem dois serizinhos aqui embaixo, acorrentados a essa força maior, a esse poder, a essa força, enfim. Ela pode ser, porque a gente vê que inclusive a figura de
crocodilo tem até um sexo, né? E nesse caso, nós podemos entender a questão da força sexual. Sim, nós podemos entender a questão da força sexual. E entender que, se ela não for devidamente administrada, ela pode se extrapolar, ela pode se tornar uma coisa aberrativa, no sentido exagerado do sexo, por exemplo. Então, pode. E o que significa os dois bonecos acorrentados? Vão ficar presos a essa coisa, depois vai ser muito difícil sair dessa roda de Sansara, que é a coisa que não permite que a pessoa tenha domínio sobre si. Então, aqui, a carta 15, o diabo, ela mostra que nós temos que ter cuidado com as nossas tendências mais cruéis, mais humanas, mais rudes, mais rústicas, mais sexuais, enfim, de uma forma geral, cuidar melhor de todos os nossos instintos materiais, humanos, tá? Não permitindo que eles tomem conta da nossa vida. Ou seja, conseguir administrar todas essas forças, porque são forças poderosas e são forças importantíssimas para a nossa vida. Se não houvesse essa força sexual, não existiria o desenvolvimento da humanidade. Nós não estaríamos hoje aqui em bilhões de humanos nesse planeta. Então, esse é o simbolismo da carta do diabo, o número 15. 15, 1 mais 6, 1 mais 5, 6. Qual é a carta do 6? Seria os enamorados, que não tem nada a ver com enamorado também, né? Porque o 6 é a carta da escolha. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós temos que saber fazer escolhas. Já caminhamos um monte para hoje podermos estar em condições de saber fazer escolhas. Ok? Agora, uma outra carta que ninguém gosta muito. A Torre 16. O que significa essas duas figuras aí caindo? É interpretada essa carta de uma forma geral como o julgamento divino, tá? Ele não faz distinção entre os ricos e os pobres. Por exemplo, ali mostra como se fosse um serviçal, né? E um rei, uma coisa qualquer desse tipo. E que todos dois serão punidos da mesma forma. Essa ideia de punição, mais uma vez, eu vou dizer, é religiosa. Porque não existe nenhum tipo de punição. Isso é religioso. A igreja, ela resolveu que ela tinha que comandar a mente humana de qualquer maneira. E a única maneira que ela encontrou foi dominá-la através de um monte de medos. Conceitos absurdos de castigo, de medo, de culpa e tudo mais. Isso, a Igreja Católica foi mestra em fazer isso e conseguiu, né, fazer com que o ser humano acreditasse em tudo isso. Então, a carta 16, essa torre, ela simboliza que tudo tem consequências. Essa é a verdade. Tudo tem consequências. Tudo que vai, volta. Eu chamo isso de a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade, ela diz que tudo aquilo que nós fazemos que fere a harmonia e o equilíbrio de qualquer sistema, nós somos responsáveis e teremos que arrumá-lo. E na minha vida profissional e pessoal, eu tenho provas e mais provas e mais provas de que isso funciona realmente. Aquilo que fizemos numa vida passada ou em outras vidas passadas e que não foi devidamente corrigido ainda, está mais uma vez conosco hoje para resolvermos. Então essa carta da Torre, ela representa exatamente isso. Ela representa que tudo volta. Não é castigo, não é punição, não é
que Deus castigaria, porque esse Deus que o ser humano reverencia é um outro ser humano, não é a fonte criadora. Nós somos todos uma manifestação humana física dessa inteligência criadora, de onde tudo provém. Ela vive dentro de nós. Por quê? Porque sem ela nós não temos vida. Nós somos uma projeção dessa inteligência criadora. Nós somos a manifestação dessa força, desse poder. Sem esse poder nós não existimos. Ok? E essa fonte não castiga ninguém. Nunca, jamais. Mas como nós somos uma expressão dessa inteligência, nós temos que obedecer essa regra criada pela fonte criadora para se autocorrigir enquanto vive como cada um de nós. Ou seja, quem faz isso é ela, através de nós. Não ela está nos punindo, porque nós somos a própria fonte vivendo essas experiências. Ela quis assim, ela quer assim. Então, se você quer entender melhor isso, eu tenho um vídeo chamado Conversando com Deus, ou Falando com Deus, ou Uma Conversa com Deus, agora eu não me lembro exatamente, nesse canal do YouTube, e você ali vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer, porque é muito bem claro aquilo, eu recebi essa canalização, e é fantástica, porque ela mostra exatamente quem nós somos e o que a fonte é, ou seja, o poder incrível que nós temos, tá, de estar aqui agora, porque a fonte vive em cada um de nós e em tudo que existe. Ok? O ser humano é imperfeito? O ser humano é imperfeito, claro que é imperfeito, é uma experiência, nós estamos vivendo uma experiência. Nós não sabíamos nada e começamos essa jornada lá na época das cavernas e estamos aprendendo ainda muita coisa. Ok? Quer ver um exemplo perfeito da criação? Olha para a natureza. A natureza é perfeita. Perfeita. Não há nada errado na natureza. Não há nada fora do lugar. Quem estraga tudo é o bicho-homem. O bicho-homem estraga tudo que a natureza tem de perfeito. Então, não há nenhuma culpa, não há nenhum pecado, não há nenhum erro. Nós estamos aqui para corrigir questões que já fizemos no passado e não foi corrigida. E agora precisamos corrigir. Então essa carta 16, ela mostra isso. Ela mostra que tudo que vai volta. Ou seja, a correção, a mudança, a modificação, ela não distingue nobres e plebeus. Não, ela é para todo mundo. Ok? A partir daí, então, vem a carta 17. Essa carta 17 mostra essa figura andrógina, que não dá para saber exatamente se é homem ou se é mulher, jogando, derramando um líquido, aparentemente água, sei lá, em dois campos, um marrom e outro azul, ou seja, um parece água e o outro terra, provavelmente. E acima dela estão algumas estrelas. Essa carta, ela representa a nossa conexão com a espiritualidade. Essa é a representação dessa carta 17. Essa carta somada dá 8. 8 é a carta da justiça. E essa justiça é exatamente isso que eu falei. É a correção, é o cumprimento da lei da responsabilidade. Nesse ponto em que a gente já fez essa caminhada tão grande e estamos nessa condição de hoje poder harmonizar as energias com o auxílio da nossa espiritualidade, a vida precisa ser mais bem conduzida e mostra que também nós estamos em condições de receber essa ajuda.
Essa carta mostra que é um momento em que a pessoa está recebendo ajuda espiritual, ajuda do seu eu maior, para tomar suas decisões, para fazer aquilo que precisa fazer, que deseja fazer. Esse é o simbolismo dessa carta. Ok? Muito bem. Mais uma carta tenebrosa. A Lua. Bom, ninguém gosta muito dessa carta, porque ela é tenebrosa, né? Ela é meia funesta. Mas, na verdade, ela está dizendo que para tudo existe dois lados. Significa que, num determinado momento, se essa carta aparece, pode representar que a pessoa está vivendo uma situação confusa. Ela não consegue definir exatamente o que é. É como você querer, à noite, distinguir com clareza, com nitidez, algo que você vê. Como se costuma dizer, à noite todos os gatos são pardos. Por quê? Porque é difícil você ver um gato, né, que está sempre meio distante, pulando, né, no telhado, barará. Ah, não, aquele gato é marrom. Não, ele é cinza. Não, ele é meio bege. Você não consegue. Então, à noite tudo é uma cor só. Certo? Ou seja, é difícil de definir o que é que está acontecendo naquele momento. Por isso, se essa carta aparece, ela tem essa característica. Não consigo definir nesse momento exatamente o que é. Essa carta 1 mais 8 é 9. 9 é o eremita. Certo? O eremita é aquele ser que muita gente diz que estava cheio de conhecimento, que tinha aprendido tudo e tal. Não, o eremita estava no princípio do caminho e já tinha aprendido alguma coisa. Lembra que a carta do eremita, deixa eu ver se eu pego ela aqui para você ver. Carta do eremita. Ó, o eremita, ele mostra um homem segurando uma lamparina, né, com um cajado, se apoiando na vida, e com a sua capa. E dá para notar que ele protege aquela luz, né, aquele fogo, seja lá, com a sua capa. Por que ele protege? Porque ele tem medo que ela se apague. Como se o conhecimento fosse perdido. Como se ele pudesse perder o conhecimento. Ok? Essa carta ela mostra que a pessoa ainda não tem capacidade de administrar coisa alguma, porque o conhecimento dela é muito primário. E isso é representado nessa carta exatamente porque ele tenta guardar, ele tenta proteger aquele fogo, inclusive para que ninguém veja, e que significa que ele também não quer compartilhar esse conhecimento com ninguém, ele não quer dividir esse conhecimento com ninguém, porque a sua ignorância ainda acha que ele vai perder se alguém receber mais conhecimento, ou se ele ajudar alguém a ter conhecimento. Então ele acha que ele vai perder, por isso essa carta representa isso. Nesse caso da carta da Lua, né, ela também mostra um momento de confusão. Ela mostra um momento de dificuldade para decidir alguma coisa. Percebendo que a gente agora já sabe, tem condições de entender que existem em todas as situações os dois lados. Por isso a carta tem um cachorro branco e um preto, uma pirâmide branca e uma preta, o que dificulta à noite perceber o significado, ou seja, é algo que está meio duvidoso, está meio difícil de compreender ainda, mas ele tem a tendência a se esclarecer. Então essa carta aqui, ela representa isso, ela representa a confusão, ela representa a dificuldade de entender o que está acontecendo. Tá? E se poder significar, inclusive, um engano, um grande engano. Mas para compensar, né, nós passamos para o outro nível, que é essa linda carta aqui, 19, tá? Desse casal aparentemente feliz e iluminado, né, por um sol maravilhoso que representa a claridade, representa o esclarecimento, representa o entendimento, representa a harmonia, tá?
o prazer da relação, a relação madura, porque estão unidos, né, de mãos dadas, num plano claro, o que representa uma situação de satisfação, de realização, de coisa boa. Então, uma carta muito positiva. Essa carta 19 mostra para nós, mais uma vez, a 10, relação com a 10, a carta da roda. A carta da roda que diz que tudo que vai volta, certo? E tudo que vai volta, porque dentro da carta da roda, vamos lá, pegar aqui a carta da roda. A carta da roda, ela mostra lá em cima um leão com uma lança e dentro da roda ali o diabinho, né, caindo e o anjinho, digamos assim, subindo. E fiscalizados por duas víboras ali embaixo, que seriam os olhos do destino, tá? E aquele lá em cima seria o anjo julgador, digamos assim. E essa carta é muito clara, muito nítida, que tudo que vai volta, ou seja, tudo é um ciclo que não se termina até o dia que a gente conseguir sair dessa condição reencarnatória e não precisar mais viver nessas condições materiais. Certo? Bom, aqui ainda não havia compreensão plena. Nessa carta do Sol, aqui já existe uma compreensão muito maior. Tanto é que o ambiente é totalmente positivo. Certo? Então essa carta mostra algo de bom. Pode mostrar uma relação? Pode dizer que existe uma propensão a uma relação? Pode. Se a pessoa vai encontrar alguém? Pode. Pode, dependendo de... Tudo depende do contexto do jogo. Você joga com 1, 2, 5, 10, 20 cartas, sei lá. E você vai olhar e vai fazer a leitura das cartas. E nessa carta você vai então dar a interpretação para ela. Ninguém joga um baralho, um tarô com uma carta. Ninguém joga. Todo mundo... Eu jogo com 9 cartas. E não jogo com mais do que isso. 9 cartas para mim são suficientes. Então, se você faz a leitura das linhas horizontais, verticais, cruzadas e tal, você pode dar um significado mais preciso para essa ou qualquer outra carta. Tá ok? Bom, depois dessa carta, temos uma carta também que muita gente não gosta, que é a ressurreição. Carta 20. Carta 20 é 2 mais 0. 2 é a carta da sacerdotisa. Sacerdotisa. Aquela figura, cadê a sacerdotisa aqui? Sacerdotisa. Certo? Essa aqui é a representação desta carta aqui numa oitava. Essa aqui... eu troco os dedos aqui porque para mim fica ao contrário. Essa carta aqui é a 2 numa oitava maior. Ou seja, num nível já bastante mais evoluído. Mas por quê? Porque essa 2 aqui, veja, a mulher, a rainha aqui, princesa, né, a sacerdotisa, ela está entre duas colunas que simbolizavam as colunas do palácio do rei Salomão, que até hoje ninguém sabe se existiu verdadeiramente. Parece mais uma lenda do que uma realidade. Isso tem a ver muita coisa com a maçonaria também, que a maçonaria tem esses símbolos, e o que ficou até hoje é esses símbolos representando aspectos da maçonaria. Sobre a questão do Salomão, não existe prova nenhuma. Então essa figura aí, a sacerdotisa, veja que ela está com uma espécie de papel, o que seria um livro ou um papiro, né, no colo. E da mesma forma que o eremita, que tenta esconder o fogo com a sua capa, a sacerdotisa também está escondendo aquele papel com o seu manto ali. Ou seja, ela não tem capacidade e não quer compartilhar o seu conhecimento com ninguém. Portanto, ela tenta esconder aquele conhecimento, ela tenta guardar esse conhecimento só para ela. Essa carta aqui, tá? Ela já tem outro significado. Ela
apesar de representar também o 2, que é o 20, 2 mais 0, esse 0 significando sempre o todo, a fonte, é quando você está tendo a oportunidade de reiniciar o seu projeto no plano da matéria. Porém, supervisionada pelo anjo, ou seja, pelo teu eu superior, para que você não faça bobagens. Então você está ganhando outra oportunidade para fazer as devidas correções, para se melhorar, para evoluir, para crescer e corrigir uma série de questões. Então essa carta aqui, ela representa um recomeço, ela representa a oportunidade maior que a gente buscou e aceitou reencarnar com determinados objetivos, né, para se melhorar, para se corrigir, para crescer. Então essa carta é uma carta que pode, dependendo, mais uma vez, do conceito das cartas, significar que existe aí um julgamento no sentido de tudo tem o seu significado, tudo tem a sua razão de ser para estar naquele momento acontecendo. Por quê? Porque na nossa vida não existe nada acaso, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão sábia, sábia não apenas inteligente, mas sábia, ou seja, a sabedoria da fonte criadora está presente ali, e nós é que normalmente não conseguimos entender o que aquela situação, aquela pessoa, aquele problema está querendo significar, está querendo nos dizer. Nós é que não temos muitas vezes essa capacidade de entender aquilo ali. Então essa carta pode representar também esse sentido, né, da oportunidade de corrigir, da oportunidade de estar mais uma vez na vida para fazer aquilo que se propôs a fazer, aquilo que a gente escolheu fazer, tá? Que é outra coisa que ninguém deu um pé na bunda da gente para dizer vai lá e se vira. Não. Nós escolhemos a vida que queremos viver. Nós escolhemos a vida que queremos viver. Nunca pense nem aceite de forma nenhuma que a tua vida é obrigatória. Não. Nós escolhemos a vida que queremos viver junto com o nosso eu superior, que planejou a vida dentro das nossas capacidades para estarmos aqui agora e dizer, ó, então isso aqui nós vamos viver. Tudo bem? Ok? Assume, vai, encara, então tá, então vai. Nós fizemos essa escolha, ninguém nos obrigou a nada, nós escolhemos. É difícil, muitas e muitas vezes é difícil entender isso, é difícil aceitar isso, mas nunca fomos obrigados a encarnar. Encarnamos porque quisemos e aceitamos o projeto da nossa vida porque participamos da sua elaboração. Isso é muito importante. Bom, vamos em frente. Agora, a melhor carta do tarô. O mundo. Isso aqui significa o Espírito nosso sobre nós, comandando a nossa vida. Veja que a figura perfeitamente harmoniosa, naquela sua viagem, tocando uma harpinha maravilhosa, felicidade plena, ok? Essa carta é a carta que representa tudo de maravilhoso. Ela saiu, olha, vai dar tudo certo, vai funcionar, você vai conseguir, certo? Essa carta é sempre a mensagem positiva. Ah, mas tem um monte de cartas negativas juntos. Então significa que, apesar de tudo, você vai vencer. Ela é sempre positiva. Ok? Essa carta aqui, 21, é 2, 1, 3, mais uma vez, 3, a Imperatriz. Mas eu consigo achar nessa bagunça aqui, a Imperatriz. A Imperatriz, tá? O que é a Imperatriz? Realização, o poder de fazer, o poder de construir, né? E de realizar, e de se expressar da forma mais adequada.
Veja que ela tem o pássaro, que o pássaro é o espírito, ela já tem o espírito junto com ela, está na mão dela. E esse sol magnífico atrás dela, que representa esse todo que nós fazemos parte, ela está sentada sobre o quadrado que representa a matéria e apoiada e pisando na lua como sendo o lado negativo das coisas, ou seja, ela já consegue manipular, administrar, controlar essas situações. Então, essa carta do mundo é exatamente ela, sacerdotisa aqui, já totalmente livre, digamos assim, de todas essas dificuldades, esses problemas e tudo mais, somente unida a seu espírito e capaz de ser feliz e fazer tudo o que quer. Ok? Agora, a carta que muita gente não compreende é a carta do louco. Alguns livros, alguns numerólogos e tarólogos e tal entendem essa carta como o princípio da jornada, onde nós não temos conhecimento de nada e saímos pelo mundo afora em busca de aprender tudo. Eu gosto de olhar para essa carta como sendo o final da jornada, ou seja, nós já chegamos a um ponto em que toda a matéria, todo luxo, toda a riqueza, todas as coisas materiais não tem mais nenhum significado para nós, sabe? Acabou. Nós entendemos que isso aqui é só uma experiência e que dela nós não levamos nada a não ser a experiência, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos, e poder então partir para uma outra jornada mais feliz do que viver no planeta Terra, que nós sabemos que não é fácil para ninguém, né? Isso aqui é uma usina de reciclagem que não é fácil, né? Então eu prefiro olhar para essa carta quando a gente chega no final dessa jornada, e essa mochilinha que nós temos pendurada aí é tudo que nós conseguimos aproveitar, todo o conhecimento que nós conseguimos juntar, né? E ela cabe, pelos seus conceitos, pelas suas significações espirituais e mentais, ela cabe numa mochilinha dessa, né? E nós estamos livres a ponto de você poder ter um animal feroz, como esse crocodilo do Nilo aí, que, né, tem 5 metros de comprimento e come um homem com uma bocada só. Então, essa carta, mostrando essa fera, em que nós tocamos nela como se fosse um brinquedo, e ela pacificamente ali, como se fosse um gatinho, né, nos aceitando, representa exatamente a nossa vitória, em que a gente agora não tem mais nenhum interesse material, a matéria não interessa mais, a matéria não tem mais nenhuma força, nenhum poder sobre nós. Nós somos seres livres, completamente livres, podendo ir embora e não precisando mais voltar para esse plano. Então eu entendo essa carta dessa maneira. Bom, chegamos aos 22 arcanos maiores do tarô, final da jornada. Como eu disse, são interpretações pessoais. Para mim elas fazem sentido, para mim elas fazem todo sentido, e eu direciono minha vida através desses conceitos. Eu entendi isso e vivo de acordo com isso. Pode estar errado? Pode. Mas para mim é assim que funciona. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha lhe ajudado. E se precisar de qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de esclarecimento, sabe que é só me chamar. Ok? Ali no YouTube tem ali os comentários que vocês podem fazer, pode fazer qualquer tipo de questionamento. Eu sempre estou receptivo a aprender cada vez mais. Não sou dono da verdade, conheço, mas o que eu conheço é para mim. E eu tento compartilhar com quem gosta, com quem quer, mais uma
mais uma possibilidade, né? Mais uma interpretação. Só isso e mais nada. A gente se vê numa próxima oportunidade. Grato pela sua atenção.